Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Felipe Luiz elogia time do Botafogo e crava mérito de Renato Paiva no time bem treinado. Pelo começo de Brasileirão betano ruim, o Bota precisa de uma sequência boa para ficar entre as primeiras colocações. O Palmeiras, líder da competição, já está com 10 pontos na frente. Em entrevista coletiva, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, elogiou bastante a equipe do Fogão e disse que hoje o time de Renato Paiva é muito bem treinado. O Botafogo foi campeão da Libertadores no ano passado. Não podemos esquecer da qualidade desse time. É um time muito bem treinado, disse o comandante do rubro-negro carioca. O time do Bota teve muitos desfalques para essa partida e até por isso Paiva não tinha muitas opções no banco de reservas. A janela do meio do ano deve ser crucial para o Glorioso ter um grupo mais competitivo. Pensando no presente e futuro, a pressão em cima do comandante já não é tão grande como antes, mas a torcida continua fazendo algumas críticas pontuais ao técnico, principalmente pelo seu modelo de jogo adotado em partidas importantes. A temporada do Botafogo até aqui não é como o torcedor gostaria, ainda precisa se classificar na Libertadores, só que nitidamente está em uma boa evolução, com margem de crescimento. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Na nona rodada, quem vai ser o campeão lá no fim? Você maravilhoso. O Mauro gosta desse negócio. Sabe, eu tenho um hábito que é o seguinte, quando eu vou ao cinema, eu espero terminar a sessão anterior, abordo uma pessoa que está saindo e pergunto o final do filme e depois eu entro. Eu quero saber o final do filme, sabe? Eu tenho esse vício, né? Mas eu não vou fazer essa sacanagem com você de perguntar quem vai ser campeão. Mas eu vou te perguntar, neste momento, olhando a fotografia pimba desse momento, o Palmeiras abre 4 pontos, o Flamengo empata com o Botafogo. Tudo bem, era um clássico e tal. O que tem o Palmeiras agora que falta ao Flamengo? Vitória sobre o Inter e sobre o Vasco. Aí então a diferença de pontos está aí. O Flamengo jogou com o Inter e com o Vasco, segundo tempo dos 2 jogos, encurralou os adversários, criou N chances de gol e não venceu. O Palmeiras venceu o Vasco, um presente do senhor Hugo Moura, uma embalagem bonita e tudo mais, e venceu o Internacional em Porto Alegre. Teve menos posse de bola, o Inter teve mais a bola e tal, mas o Palmeiras ganhou aquele jogo. Tem um detalhe curioso aí sobre o Flamengo, que aos poucos a gente está percebendo, que é eficiência defensiva. O Flamengo, nos últimos 11 jogos, tomou gol em 2. Ou seja, em 9 jogos não tomou. Mas foi. Teve Corinthians, teve LDU, teve Grêmio, teve Vasco, teve Botafogo, teve Central Córdoba na Argentina, teve tudo isso aí. Teve Botafogo da Paraíba, Botafogo do Rio. 9 jogos, não foi vazado em 11. Só perdeu. Tomou 2 gols do Cruzeiro, na derrota, que foi a única nesse pedaço aí, né? Da temporada, e do empate com o Central Córdoba. Tomou aquele gol de cabeça do Gaston Verón no segundo tempo. E os 2 gols do Cruzeiro naquela vitória mineira em Belo Horizonte. Então, a defesa funciona, mas o time produz muito pouco ofensivamente pelo volume que tem. Tem bom saldo de gols por conta de 2 jogos atípicos, em que marcou 10 gols, 6 no Juventude e 4 no Corinthians. Foram jogos atípicos. Isso faz toda a diferença. Não por acaso se pensa em mexer no ataque para a segunda metade da temporada. Porque, assim, uma coisa acho que tem que ficar bem claro, né? Essa gestão não é defender a gestão, o BAP, o Boto e outros que começam com a letra B, não é isso. Eles, de fato, para o bem e para o mal, não são os responsáveis por esse elenco. Quando se elogiava o elenco no começo do ano, que ganhou do Botafogo Supercopa, ganhou o Carioca e tal, eu sempre disse, esse elenco não foi montado por eles. Se tem então, algum mérito, é da gestão anterior. E se tem defeito, também não é culpa dos caras. Ele não teve tempo de fazer uma janela. Contratou o Juninho. Não houve dinheiro no começo do ano para contratar. Agora, com a saída do Alcaraz, que deve ficar na Inglaterra, eventualmente o Wesley, vai haver condição de fazer investimentos e contratar jogadores. E a intenção deles, vai ter gente saindo, provavelmente, e vai ter gente chegando. E eles querem mexer no elenco para ter jogadores mais adequados à forma como o time quer jogar. Agora, tem uma coisa que funciona. O time não toma quase gol. Num campeonato de pontos corridos, se você toma poucos gols, você tem meio caminho andado para o sucesso. Mas o ataque tem que produzir minimamente. Ontem, eu acho que foi um jogo atípico, porque os 2 times muito desfalcados, a gente não pode ignorar isso. O Botafogo tinha vários desfalques, uma zaga nova, não tinha o Arthur, que agora está jogando bem, fazendo gols importantes, fez um gol decisivo contra o Estudiantes no meio de semana pela Libertadores, por exemplo, né? E o Flamengo não tinha ninguém no meio campo praticamente, o Flamengo não tinha ontem. O Pulga, o Gerson, o Alan, o Arrascaeta, que não tinha condições de jogo, ele não foi poupado. Tá? E não teve ainda o Plata, que seria titular, é titular hoje, e perdeu o De La Cruz com 17 do segundo tempo, ali acabou o time. Só tinha o Everton Araújo Cardoso, como jogador de meio campo. De meio campo, que o Matheus Gonçalves, o Felipe fala sempre que é mais um cara para jogar pela direita, ontem entrou pelo meio. O volante do Flamengo do final era o Varela.
O Varela estava de volante. Então, evidentemente, o Botafogo também muito mutilado. A melhor chance do jogo foi do Botafogo. O Rossi fez uma grande defesa. O goleiro que a torcida frenética, maluca da internet reclamava todo dia, né? Queria que o Flamengo contratasse o Courtois, parece. Reclamavam do cara. O cara é um ótimo goleiro, cara. Não tem muito melhor que ele aí na América do Sul. Está num bom nível. E ele fez uma defesa importante mais uma vez. Para mim, ontem foi um ponto ganho para os dois. Porque era um jogo... Foi um jogo para 0-0. O jogo não teve... Ninguém mereceu a vitória. E o empate acabou sendo bom para os dois, porque ganhou um ponto. Eu acho que ontem se ganhou um ponto. Porque o jogo foi fraco, os times muito desfalcados. E aí tem uma coisa que a gente não pode ignorar. Como um campeonato afeta o outro. O Botafogo na Libertadores se complicou nos primeiros momentos ali. Ganhou do Carabobo com dificuldade no final, perdeu fora para a Universidade, perdeu fora para Estudiantes. Então entrou em campo essa semana tendo que vencer o Estudiantes. Olha a força que você tem que fazer para ganhar do Estudiantes. 2-0, tomou 2-2 e fez o 3-2. E o Flamengo, quando perdeu para o Central Córdoba, se meteu na mesma enrascada. Porque os dois tiveram que se mobilizar, gente, para o jogo de meio de semana. E aí a escolha é a seguinte: vamos imaginar que há uma semana alguém dissesse assim, para o Botafoguense e para o Rubro Negro: escolhe aí, bonitão, você tem um empate e uma vitória. Qual o jogo que você quer empatar ou qual que você quer vencer? É óbvio, quero vencer na Libertadores, vai ter chance de empatar no Clássico, depois eu vejo como é que fica no Brasileiro, porque ainda tem muito jogo aqui. Se eu perder aqui, eu tô morto de empatar. Os dois não podiam empatar. O Botafogo até podia empatar, mas não era bom, né? Teria que fazer 2-0 na última rodada, agora basta vencer. Então, os erros que os dois cometeram na Libertadores impactaram no Brasileiro. A mobilização da semana foi toda voltada para a Libertadores. Isso não é uma justificativa, é uma crítica, antes que alguém entenda mal. Então, o que acontece? Quando você vai mal numa competição como a Libertadores, você vai ter efeitos colaterais. E os dois pagam caro por isso. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo. Tiveram semana que ficaram mais preocupados com a Libertadores, não tinha jeito. Né? O Palmeiras, ao contrário, o Palmeiras fez a sua lição. Ele ganhou os jogos que tinha que ganhar e essa semana fez o quê? Jogou com o Bolívar, que esse ano está bem fraco, é o pior do grupo, mas não importa, fez 2-0 rapidamente e depois tocou a bola. Não se desgastou. O Palmeiras se preservou, além de fazer um rodízio muito intenso dos jogadores, muito bem feito até agora, para o jogo mais difícil, que era o jogo do Bragantino. O Flamengo e o Botafogo não, tiveram que fazer um esforço para ganhar seus jogos. Tivessem feito o dever de casa antes, o Botafogo jogaria com o Estudiantes, se empatar, não tem problema, se perder, não estou eliminado. O Flamengo deu a mesma coisa. Então fica aí uma lição que eu não sei se vão aprender. Quando você tem essa fase do campeonato, e você tem um time que quer competir, não pode vacilar na fase de grupos. Os dois pagaram caro por isso. Acho que hoje isso impactou na qualidade do jogo e no comportamento das duas equipes ontem no Maracanã. Acho que por isso um jogo muito fraco também. E isso, repito, não é uma passada de pano, é uma crítica. A incompetência do Flamengo e do Botafogo desagou nessa semana em que os dois foram mal e perderam o contato com o líder do campeonato. O Botafogo também não pode esquecer, é o campeão. Ontem eu escutei no final da transmissão assim, não, o Flamengo não foi bom, para o Botafogo foi uma campanha de recuperação. Campanha de recuperação que você aumenta a distância para o líder? Que diabo de campanha de recuperação é essa? O Botafogo tem um elenco caro, é o campeão da Libertadores, é do Brasileiro, então deveria ser questionado também. Por que está tão longe do líder? Não é isso? Tem tanto dinheiro que você colocou ali? Enfim. Ô, Juca, em cima do que disse o Mauro, sobre os dois times estavam muito desfalcados e tudo mais e tal, o Felipe Luiz, na coletiva depois do jogo, falou, olha, vocês se acostumem aí, porque vai ser isso aí. Não vai ter time o tempo todo jogando, porque não dá, porque o calendário é insano e tudo mais. Lembrei que o Tite, quando era técnico do Flamengo, foi na mesma linha, inclusive poupou muitos jogadores muitas vezes. E aí, pro Tite deu ruim, ele acabou indo embora do Flamengo. Pois é, mas aí o Tite era técnico da seleção brasileira e tinha algum poder para tentar mudar isso e não mudou. E nunca criticou o calendário enquanto esteve à frente da seleção brasileira. Até colaborou para tornar o calendário ainda pior com as convocações inevitáveis que tinha de fazer de jogadores que jogam aqui. O Felipe Luiz está sob as ordens de um presidente de clube que está vendo o que aconteceu nesses dias em torno da eleição da CBF e, se duvidar, hoje mesmo está compondo para não ficar mal e tentar não ser prejudicado por arbitragens, e vão aclamar o novo presidente da CBF no domingo que vem, que é um escárnio. Então, eu te diria, isso não tem solução. Será melhor treinador aquele que for capaz de conviver com isso a vida inteira e mais 3 meses, porque já faz uma eternidade que se convive com isso no Brasil. E não adianta falar na entrevista coletiva, é tudo verdade.
Ninguém faz milagre com esse calendário. E o futebol brasileiro que se dane. E você acaba vendo a qualidade de um Botafogo e Flamengo, de um Flamengo e Botafogo, que nós elegemos na sexta-feira como o clássico mais interessante da rodada, acabou sendo um clássico nota 5,5. Né? Um primeiro tempo razoável, um segundo muito ruim, porque os jogadores vão caindo, vão se destruindo, vão se esfalfando e não podem jogar o futebol que seriam capazes de jogar se o calendário fosse minimamente humano. Agora, ficar reclamando também não adianta. Né? Era hora, depois do escárnio que a gente viu esse fim de semana em torno da CBF, de 30... Foi Flamengo e Botafogo, foi um jogo mais ou menos, viu, Igor? Mais ou menos daquilo que se esperava, mas a torcida foi uma coisa impressionante do Flamengo, hein, Igor? Foi sim, craque Neto. Boa noite para você, boa noite para todos. Foi um jogo mais ou menos, mas o Maracanã estava bem cheio, 54 mil pessoas presentes, 51 mil rubro-negros e 3 mil alvinegros ficaram num canto, mas também fizeram barulho aqui no Maracanã. As duas torcidas fizeram realmente uma festa impressionante, mas é fato que o jogo não foi um clássico daqueles. Os dois times tinham muitos desfalques. Só para falar dos titulares, considerados titulares, do lado rubro-negro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Plata. E do lado alvinegro, Bastos, Barbosa, Savarino, Arthur, Matheus Martins. E esses jogadores parecem ter feito falta, principalmente aqueles do meio para frente, mais talentosos. Se tivesse um pouquinho mais de capricho de lado a lado, pelo menos um golzinho dava para ter saído de cada um dos times. Bom, primeiro tempo, até por poder assumir a liderança do Flamengo, assumir a liderança do campeonato, o Flamengo começou melhor, tinha mais a bola, chegava mais ao ataque e teve a grande chance no jogo ainda na etapa inicial, uma saída atrapalhada do zagueiro alvinegro Jair e a bola sobrou com o Luiz Araújo, ele bateu e o John fez uma boa defesa. O Flamengo seguiu chegando mais ao ataque, mas o Botafogo também criou as suas chances. E no segundo tempo a situação mudou um pouco. O time do português Renato Paiva melhorou na partida, passou a controlar mais as ações e teve a sua grande chance nos pés de Marlon Freitas, o capitão alvinegro, que da entrada da área chegou batendo e o Rossi fez uma defesaça salvando o Flamengo, mas não teve jeito, era noite mesmo de 0-0 aqui no Maracanã e um resultado que fica um sentimento de frustração, principalmente do lado rubro-negro, por causa disso que vocês haviam falado. Ver o Palmeiras, abriu uma distância de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A prova disso é que depois do apito final, a torcida do Flamengo se dividiu entre vaias e aplausos. Já o Botafogo fica ali no meio da tabela, nesse momento está na 11ª colocação e depois do apito final a torcida comemorou, gritou inclusive é campeão em referência aos títulos do ano passado, mas ainda há assim uma desconfiança sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O português ainda não convenceu por aqui, craque Neto. É o seguinte, ó, o Igor tá aí junto com a gente, né, arrebentando a boca do balão, e me parece que tem uma sonora aí agora pra gente colocar isso. Vamos lá, o Léo Ortiz, que por sinal deveria ser convocado para a seleção brasileira, porque hoje ele é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro. Léo Ortiz. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que eu acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? E para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. O que é para fazer? Perguntar que horas são eu tava conversando aqui, eu tava prestando atenção. Eu tô querendo trocar o meu relógio com o relógio do Quesada, mas eu acho que eu vou ter uma desvantagem. O Igor, dá para entender Botafogo voltando a jogar melhor,
Flamengo com o Felipe Luiz, e que, diga-se de passagem, fazendo uma bela campanha, né? E o que nós falamos aqui, Igor, é que é Palmeiras e Flamengo pro brasileiro, para Libertadores e para a Copa do Brasil. Pros três. A gente fala isso aqui, eu não sei o pensamento de vocês aí, Igor. Realmente hoje o Flamengo aqui diante do Botafogo, ao contrário do ano passado, o Flamengo entrou como franco favorito para vencer esse clássico pelo desempenho recente das equipes, embora o Botafogo venha numa crescente com o Renato Paiva realmente, vem de 3 vitórias, como eu disse na primeira entrada, o trabalho dele ainda não convenceu. E hoje o Felipe Luiz foi bastante criticado, teve que fazer algumas mudanças por causa das ausências, o setor de criação da equipe ficou desfalcado realmente, sem o Arrascaeta e sem o Gerson, ele tentou um esquema com o Bruno Henrique e o Pedro, fazendo uma dupla de ataque, não deu certo, o Pedro saiu no segundo tempo, não fez uma partida tão boa e o Botafogo também muito desfalcado, conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo e na segunda etapa teve as suas chances, foi melhor. Mas aqui o papo no Rio de Janeiro realmente é que o Flamengo, pelo menos entre os cariocas, é o time com mais condições de disputar títulos na temporada e de ser o grande adversário do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. O Léo Ortiz até falou ainda agora sobre não ser um mata-mata, sobre ser um campeonato de pontos corridos, que tem muita coisa para acontecer. Mas a gente lembra que domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Palmeiras, já pode abrir 7 pontos na liderança. Então, embora não seja um torneio de mata-mata, a gente sabe que tem algumas finais no meio dessas 38 rodadas e acredito que nessa semana que vem tenha uma dessas finais. Mas antes, no meio da semana, o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, quarta-feira aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, no jogo de ida 1-0 Flamengo, enquanto o Botafogo volta a campo na quinta. Vai ao Distrito Federal enfrentar o Capital no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. Foi 4-0, então vai já com a classificação encaminhada. Craque Neto. Ô Igor, bom final de domingo pra você. Volta pra casa tranquilo. Amanhã arrebenta aí nos donos da bola e tudo aí na Band Rio de Janeiro, que tá arrebentando. Um beijão pra você aí. A gente já vai com o Caio. Caio direto lá de Bragança Paulista. Já conversou com o Everton, conversou com o Pedro. Renato Paiva, Alan ganha espaço e vive bom momento no Botafogo. Alan tem boa atuação pelo Botafogo contra o Flamengo, titular do Botafogo contra o Flamengo. Alan teve mais uma atuação segura neste domingo. Contratado pelo Fogão na temporada passada, o volante tem recebido mais oportunidades com Renato Paiva, mostrando evolução física e técnica. Ajudando na defesa, o meio-campista terminou o clássico com 4 desarmes e 3 cortes importantes. Peça importante na nova formação do treinador português, o experiente jogador de 34 pode ganhar mais minutos como titular. De acordo com dados do SofaScore, Alan tem 11 jogos disputados nesta temporada, 364 minutos em campo. Somando uma participação em gol, o volante deu a importante assistência para Cuiabano garantir os 3 pontos contra o Carabobo na Libertadores. O Botafogo vive seu melhor momento em 2025. Engatando 4 jogos sem perder, o Fogão já aparece em 10º lugar, com 12 pontos conquistados no Brasileirão Betano. Ao todo, em 9 partidas disputadas, o time alvinegro tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vivo na disputa pelo título da Libertadores e Copa do Brasil, o Glorioso trata as competições eliminatórias como prioridade. Ganhando confiança nos últimos compromissos, podemos esperar que a equipe carioca continue crescendo de rendimento. E você, torcedor, o que acha da situação do Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários.